Bom, pessoal, mais uma videoaula de cálculo 1. A gente vai ver um dos principais teoremas do curso na aula de hoje, que é o teorema do valor médio, tá bom? A gente vai começar com um pré-resultado, um resultado auxiliar para o teorema do valor médio, que é conhecido como teorema de Rolle, tá? O teorema diz o seguinte: suponha que eu tenho uma função f contínua no intervalo fechado e limitado, AB, tá? E diferenciável em seu interior, no intervalo aberto AB, tá? Então, pelo teorema de Vastra, a gente já sabe que o fato dessa função ser contínua em um intervalo fechado e limitado vai garantir que ela possui ponto de máximo e de mínimo dentro desse intervalo, tá? E suponha, além disso, que o f de A seja igual ao f de B, tá bom? Então, vai existir um Czinho no interior, tal que f' de C é igual a zero. Então aqui a gente tem uma representação de uma função contínua no intervalo fechado e limitado, cujo f de A é igual ao f de B, tá bom? E aqui a gente está vendo que esses aqui seriam qualquer um desses pontos aqui vai possuir derivada zero, são máximos ou mínimos no interior, tá? E como é que a gente mostra isso para o caso geral? Se eu tenho que essa minha função é constante dentro desse intervalo, então a derivada dela é zero. A gente já viu que a derivada da função constante é igual a zero. Então no interior ela vai valer zero. Se ela não for constante, o fato, como eu já falei, do teorema do valor, o teorema do valor extremo garante que ela vai possuir um máximo ou um mínimo dentro desse intervalo. O máximo e o mínimo no intervalo. Como o valor dos extremos são iguais, tá? Como os valores no extremo são iguais, a função não é constante, então um dos pontos extremos ocorre no interior. Então, ou o ponto de máximo ou o ponto de mínimo vai ocorrer no interior, porque o valor da função em A e em B são iguais. Então, se em A e em B ela atinge o ponto de máximo, então o ponto de mínimo ocorre no interior. Se em A ou em B ela atinge o ponto de mínimo, o ponto de máximo ocorre no interior. Se o valor da função em A e B não é nem máximo nem mínimo, então ambos, o máximo e o mínimo, estão dentro do interior. Desculpem. Então, o teorema do valor extremo garante que pelo menos um dos pontos extremos, um ponto de máximo ou de mínimo, vai estar no interior. E aí, pelo teorema de Fermat, nesse ponto, a derivada da função é igual a zero, a função ser nula, tá? A derivada da função ser nula, tá bom? É com esse teorema de Rolle que a gente vai usar ele para provar o teorema do valor médio, tá? Também devido a Vastra, né? Que diz o seguinte: então a gente vai abreviar o teorema do valor médio por TVM, assim como a gente está abreviando TVE, teorema de valores extremos, TVI, teorema do valor intermediário, tá bom? E o que é que diz? E o que é que diz o teorema do valor médio? É uma generalização do teorema de Rolle, tá? Antes do enunciado, do ponto de vista geométrico, o que o teorema de Rolle está me dizendo é o seguinte: o fato de f de A ser igual a f de B, tá? Me diz que a reta ligando o ponto A, o segmento do caso, né, ao ponto B é horizontal, tá bom? Então, o segmento ligando o ponto AF de A e o ponto BF de B é horizontal. Tá? Então, vai existir um C no interior, daqui, tal que a reta tangente ao gráfico no ponto C também vai ser horizontal. Essa é a interpretação geométrica do teorema de Rolle, tá? O teorema é isso que vai ser abstraído para o teorema do valor médio, tá? Se eu tenho uma função contínua, definida em um intervalo fechado e limitado, e diferenciável em seu interior, então existe C no interior, tal que f' de C é dado por f de B menos f de A, dividido por B menos A, tá bom? Então, do ponto de vista geométrico, o que é que está acontecendo? Quem é f de B menos f de A dividido por B menos A? Então, aqui eu vou ter f de B menos f de A dividido por B menos A. Isso dá o cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente desse ângulo aqui, ó, que o segmento ligando AF de A e BF de B faz com a horizontal. Então aqui eu tenho esse ângulo θ, e isso aqui vai me dar a tangente desse ângulo, F de A menos F de B dividido por B menos A, tá bom? O que é que ocorre? O que é que o teorema do valor médio diz? Diz que vai existir um ponto no interior do intervalo AB, um ponto C, tal que a derivada da função nesse ponto tem o mesmo coeficiente angular. Ou seja, vai ter o ângulo que ela faz com a horizontal é igual a esse ângulo daqui, tá bom? O coeficiente angular é a tangente desse ângulo, tá bom? Então, a interpretação geométrica do teorema do valor médio é essa. Vai existir um ponto no interior que não precisa ser único, obviamente, tal que a inclinação da reta tangente nesse ponto, ou o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto é igual ao coeficiente angular do segmento ou da reta ligando os pontos AF de A, BF de B. Tá? Demonstração seja R de x a reta ligando AF de A e BF de B. Então, R de x é F de B menos F de A dividido por B menos A, que multiplica x menos A mais F de A. Quando x for igual a A, eu estou no F de A. Quando x for igual a B, eu estou no F de B. Tá? Então, esse R de x é a equação da reta que passa pelos pontos AF de A, BF de B. Tá bom? E eu vou considerar a função h dada pela diferença, f de x menos r de x. Então eu vou pegar a minha função f de x menos essa reta. Tá? E lembre que essa função está definida para todo número real, enquanto a minha função não necessariamente. Tá bom? Eu estou olhando apenas nesse intervalo AB. Quando eu faço isso, essa minha função vai ter a seguinte propriedade. Ela vai ser diferenciável no interior, no intervalo aberto AB, porque ela é diferença de duas funções diferenciáveis. Tá bom? E ela vai ser contínua no intervalo fechado e limitado a B. Portanto, ela satisfaz a hipótese do teorema de Rolle, por quê? Porque H de A é F de A menos R de A que dá zero, e H de B é F de A menos R de, é F de B menos R de B que também dá zero. Então, H de A é igual a H de B. Como essa função satisfaz as hipóteses do teorema de Rolle, a gente tem que existe um número no interior do intervalo AB, tá? Tal que o h' dele, a derivada da função h nesse ponto é igual a zero. Mas a derivada da função h em C é a derivada de f em C menos a derivada de r em C. Tá bom? Portanto, como isso aqui é zero, a derivada de f em C é igual a derivada de r em C. Quem é a derivada de r em C? A derivada de r, já que r é uma reta, a derivada dela é constante. E é constante igual a f de b menos f de a dividido por b menos a, que é o coeficiente angular dela. Portanto, f' de C é igual a f de b menos f de a dividido por b menos a. Tá bom? Então, a gente vai mudar de quadro, porque a partir de agora a gente vai ver as consequências do valor médio. As primeiras consequências do teorema do valor médio. Tá bom? Na análise de funções. Como a gente pode usar o teorema do valor médio para intuir resultados sobre funções, sobre o comportamento de funções, apenas conhecendo a função, a primeira derivada e futuramente a segunda derivada, tá bom? Então a gente vai para o próximo quadro. Bom, pessoal, consequências do teorema do valor médio, tá? Primeira consequência. Se eu tenho uma função f que é diferenciável em todo o intervalo aberto AB, e a derivada dela é igual a zero para todo número em AB, nesse intervalo aberto, então a minha função f é constante em AB. Tá? A gente já sabe que a derivada da função constante é igual a zero. Ou seja, se eu tenho função constante em um intervalo, a derivada dela ela é diferenciável, e a derivada dela vai ser zero em todo o intervalo. Tá bom? Mas o que a gente tem aqui é uma espécie de recíproca. Se eu tenho a função diferenciável em todo o intervalo aberto, e a derivada dela é igual a zero, então ela é constante. Tá? Como é que provar isso? Consequência direta do teorema do valor médio. Tá bom?
Para mostrar que ela é constante, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos distintos dela e mostrar que o valor dela é igual nesses dois. Então eu vou pegar x e y dentro desse intervalo AB e eu posso supor sem nenhuma perda que y é maior que x. Tá bom? Pelo teorema do valor médio, vai existir C no intervalo aberto x e y, tal que f' de C é igual a f de y menos f de x dividido por y menos x. Por que isso é verdade? Porque, como a minha função é diferenciável em todo esse intervalo aberto AB, ela vai ser contínua no intervalo fechado x e y, fechado limitado. Além disso, ela vai ser, como ela é diferenciável em todo AB, ela vai ser diferenciável no interior de x e y. Portanto, ela satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio e com isso vai existir esse C. Então que f' dele vai ser igual a... Então que f' de C é igual a f de y menos f de x dividido por y menos x. Mas por hipótese, essa minha função tem derivada igual a zero para todo mundo em AB. Portanto, f de y menos f de x dividido por y menos x é igual a zero. Como esse denominador nunca se anula por motivos óbvios, y é maior que x, significa dizer que f de y é igual a f de x. Isso foi feito para quaisquer dois pontos no intervalo AB. Portanto, quaisquer dois pontos no intervalo AB assumem o mesmo valor. A função assume o mesmo valor nesses dois pontos. Isso significa que a minha função é constante dentro desse intervalo aberto AB. Tá bom? Consequência número 2. Se eu tenho duas funções distintas, f e g, diferenciável em intervalo aberto AB, tal que f' de x é igual a g' de x dentro desse intervalo, ou seja, as derivadas dessas duas funções possuem a mesma derivada nos pontos desse intervalo aberto AB, é porque elas diferem por uma constante, ou seja, f de x é g de x mais alguma função constante, mais algum número real, tá? Isso em AB, tá? Como é que a gente verifica isso? A gente pega h, a função dela pela diferença, f de x menos g de x, tá? Então, quando eu derivar h, a derivada dessa função, h vai ser f' de x menos g' de x, que por hipótese é zero, já que as derivadas são iguais. Portanto, eu tenho uma função que é contínua em intervalo fechado, que é diferenciável em intervalo aberto AB, e que a derivada dela vai dar sempre zero. Pelo que a gente viu na consequência número 1, isso significa que essa minha função h ela é constante. Ou seja, a diferença dessas duas funções, a de f menos g, é uma constante. Significa dizer que a f é uma função, é igual a função g mais alguma constante, mais um k real. Tá? Consequência número 3. Se a minha função f é diferenciável em intervalo aberto AB e a derivada dela é maior do que zero para todo mundo em AB, então essa minha função a f, não f', f é crescente em AB. Então, o conhecimento de f', do sinal de f', de saber que ele é positivo, me dá informação sobre a função f, tá? Diz que se a minha função f é diferenciável em intervalo aberto e a derivada é maior do que zero, essa minha função ela é crescente. Significa ser crescente, a gente já falou isso em outras aulas, vai voltar a falar agora, que é dados quaisquer dois pontos x e y nesse intervalo, com x menor que y, então f de x é menor do que f de y. Tá? Analogamente, se a derivada da função é menor do que zero em todo mundo em AB, ou seja, se f' de x é menor do que zero para x em AB, então essa minha função ela é decrescente nesse intervalo. Ou seja, dados x e y nesse intervalo AB, com x menor que y, f de x é maior do que f de y, tá? Aqui troca. Aqui permanece igual, mas aqui troca. Fato de ser decrescente. Vamos provar no caso de que a minha função é crescente. Suponha que f' é maior do que zero para todo mundo em AB. Pega x e y quaisquer com y maior que x. Tá? Então vai existir alguém, um czinho, dentro de x e y, no intervalo aberto x e y, tal que f' de c é f de y menos f de x dividido por y menos x. Em outras palavras, f de y menos f de x é igual a f' de c, y menos x. Como eu estou assumindo
por hipótese, que a minha função, a derivada da minha função é maior que zero para todo mundo aqui dentro, esse cara aqui é maior que zero, f' de c é maior que zero, e y menos x é maior que zero porque o y é maior que x. Portanto, a diferença f de y menos f de x é maior que zero, o que significa dizer que f de y é maior do que o f de x. Tá bom? Observação importante. O que a gente mostrou foi que se a derivada é maior do que zero em um intervalo aberto, ela é crescente. Se for menor do que zero, nesse intervalo, ela é decrescente. Mas essa é uma condição suficiente, não é necessário. O exemplo está aqui. A função f de x igual a x ao cubo, ela é crescente em todo número real, tá? Ela é definida para todo número real. Ela é crescente na reta real, menos infinito, infinito, mas f' de zero é igual a zero, tá? Ok? Então, ela é crescente, mas não satisfaz essa hipótese da derivada ser sempre positiva, desse intervalo, no caso de menos infinito a infinito, tá bom? Exercício, você vai usar o teorema do valor extremo e o teorema do valor médio, ou as consequências dele, tá? Para garantir o seguinte resultado. Se eu tenho uma função diferenciável em intervalo aberto AB, e eu pego dois máximos locais consecutivos, tá? Entre dois máximos locais consecutivos, existe um mínimo local. E vice-versa, entre dois mínimos locais consecutivos, existe um máximo local. Como é que faz isso? Vamos supor que eu esteja no caso de dois máximos locais consecutivos. Eu vou pegar x0 e x1, esses máximos locais consecutivos, tá? Aí eu vou restringir minha função ao intervalo fechado limitado x0 e x1. Pelo teorema dos valores extremos de Weierstrass, essa função vai ter máximo e mínimo nesse intervalo. Aí, tá? Como eu estou pegando a função entre dois máximos locais, isso significa dizer que o mínimo vai ocorrer no interior dele, porque a função vai assumir valores menores do que f de x0 e menores do que f de x1. Tá? Então o mínimo ocorre no interior. Tá? O fato do mínimo ocorrer no interior significa que no interior vai ter um mínimo local. Já que esse mínimo global vai ser local. Tá? Também, em particular. E a volta para o outro. E vice-versa. Tá bom? Para finalizar, a quarta propriedade, que é conhecida como teste da primeira derivada ou da derivada primeira. Suponha que a minha função f é diferenciável em intervalo aberto AB e eu tenho um ponto x0, um ponto crítico. Então, nesse caso aqui, como é diferenciável em todo intervalo aberto, dizer que esse x0 é ponto crítico é dizer que a derivada da função nele se anula. F' de x0 é igual a zero. Tá? Então, a gente tem dois casos a considerar. Como a minha função é diferenciável nesse intervalo aberto, eu vou olhar para o caso em que a derivada da função muda de sinal em x0 e o caso em que ela não muda de sinal em x0. Em outras palavras, se f' de x0 é menor do que zero para x menor do que x0 e f' de x0 é maior do que zero, desculpe, se f' de x é menor do que zero para x menor que x0 e f' de x é maior do que zero para x maior que x0, então x0 é mínimo local. Dizer que f' de x é menor do que zero para x menor que x0 significa dizer que vai ter um intervalo aberto aqui, né? Terminando x0, só que a minha função vai ter derivada menor do que zero, logo ela é decrescente. Então ela decresce antes e analogamente f' de x maior que zero para x maior que x0, diz que ela vai ser crescente logo depois. Então ela decresce antes de x0 e cresce logo depois de x0. Tá? Portanto, x0 vai ser um mínimo local. Do mesmo modo, se f' de x é maior do que zero para x menor do que x0, ela começa crescendo. E f' de x é menor do que zero para x maior que x0, ela decresce depois. Então, eu vou ter um máximo local em x0. Bom? Se a minha função, por outro lado, não muda de sinal, ou seja, se o f' continua maior do que zero depois que passa por x0, ou se ele vem menor que x0 e continua depois menor que zero em x0, depois de x0, então esse ponto x0 ele não é um extremo local, porque a minha função ela vai ser crescente ou decrescente. O caso é esse caso aqui, x ao cubo. Tá?
A derivada da minha função ela é 2x² é sempre maior ou igual que zero. Ela é crescente antes de x igual a zero e é crescente depois de x igual a zero. Então, x igual a zero não pode ser nem máximo nem mínimo local. Tá bom? Dou a função x ao cubo e esse, no caso geral, da minha função. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais.